Voltamos com mais um Conhecendo a Deus. Na verdade, se você assistiu o último, você sabe que esse é o primeiro oficial estudo bíblico. No último vídeo a gente deu uma introdução sobre como seria, sobre qual é o coração desses vídeos, sobre qual é a nossa intenção fazendo eles, qual a importância de estudar a Bíblia. A gente viu tudo isso no primeiro vídeo e agora nós vamos começar o nosso estudo bíblico no livro de Marcos. Talvez você pensou que seria no livro de Mateus, por Mateus ser o primeiro evangelho na sua Bíblia, mas na verdade o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Aproximadamente os historiadores datam como de 64 até 70 depois de Cristo, ou seja, uns 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, foi quando esse livro foi escrito. É um manuscrito bem recente ao real acontecimento disso. Geralmente quando a gente tem alguma guerra ou algum evento assim muito marcante, demoravam centenas de anos até que alguém realmente escrevesse ainda à mão o que tinha sido acontecido e dado um relato, ainda mais um relato pessoal, como o dado por Marcos. Então o que a história da igreja diz é que na verdade o livro de Marcos foram histórias contadas por Pedro, discípulo de Jesus, e depois escritas por Marcos. E é muito importante a gente entender qual era o contexto da época e o que estava acontecendo no tempo em que esse livro foi escrito. Como eu falei, ele foi escrito mais ou menos de 64 a 70 depois de Cristo, e todas as vezes que a gente estuda um livro da Bíblia, e com Marcos não é diferente, é muito importante a gente entender o que as pessoas estavam entendendo quando elas ouviram isso pela primeira vez. Qual era a audiência original, qual era o público original. Porque embora a palavra de Deus seja atemporal, ou seja, ela serve para todos os tempos e continua sendo verdade, continua sendo atual em todos os momentos da nossa vida, ela foi escrita para um público específico, em um tempo específico, que eles estavam vivendo algo específico. Então, nesse tempo, eu quero resumir bastante para você o que aconteceu, vou deixar isso bem sucinto, você vai pesquisar depois por conta própria a história completa, mas quem estava dominando naquele momento aquela região era o Império Romano. Jesus morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e o Império Romano continua no poder. Até que no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, o ano que esse livro provavelmente foi escrito ali na faixa, houve um grande incêndio na cidade. Ninguém sabia muito ao certo o que tinha acontecido, mas isso tinha destruído grande parte da cidade de Roma, da grande cidade de Roma. Então começaram a criar acusações e hipóteses do que poderia ter acontecido, e isso acabou sobrando para o Imperador Nero, o imperador da época, o imperador romano da época. E Nero, para tentar fugir dessas acusações, usou os cristãos para jogar a culpa deles e meio que tentar sair disso, tirar a atenção dele. E a partir desse momento desencadeou uma perseguição extrema e intensa aos cristãos. Torturas eram feitas de todos os tipos. Se você pesquisar, você vai achar até fotos com imagens e desenhos das coisas que aconteciam naquela época. E era alguma coisa bem violenta. São coisas difíceis de falar, são imagens difíceis de explicar, mas duas coisas comuns que eu quero destacar para você era que muitas vezes soldados romanos pegavam cristãos, eles amarravam eles em postes nas cidades durante a noite e colocavam fogo neles enquanto eles estavam vivos. Então imagina você tá lá na sua casa, dormindo, e aí do nada você começa a ouvir gritos de pessoas sendo queimadas na rua, como tochas. Outra coisa que acontecia frequentemente é que esses cristãos eles eram jogados em arenas com animais selvagens, enquanto eles estavam vivos. Então eles eram comidos e isso servia de entretenimento para a época. Essas eram só algumas das grandes torturas que o Império Romano fazia aos cristãos da época. Então quando Marcos escreve esse livro, essas são as lentes que ele está usando. Ele está enxergando cristãos que estão morrendo, sendo torturados, que estão sendo lançados em arenas, que estão sendo queimados vivos, que estão sendo perseguidos, e ele está escrevendo esse livro sobre a história de Jesus para esses cristãos. E é muito legal, é muito interessante a gente saber o contexto, porque ele destaca coisas específicas que a gente só vai pegar se a gente souber esse contexto. Então, por exemplo, com certeza, se você tá na igreja já faz algum tempo, você já ouviu aquela história da tentação de Jesus no deserto, que ele é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás 3 vezes. Acho que todo mundo já ouviu essa história. Mas aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, ela é contada de um jeito diferente. Ela não tem tantos detalhes quanto o livro de Mateus tem, por exemplo, mas ela tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença quando a gente entende esse contexto histórico. E aqui no versículo 13 fala: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então imagina um cristão daquela época que estava vendo seus irmãos sendo jogados em arenas com animais selvagens, lendo que Jesus passou 40 dias no deserto com animais selvagens. O que a gente enxerga, quando a gente entende o contexto histórico, que a gente vê o quão especial e pessoal Jesus foi quando ele inspirou Marcos a escrever esse livro, é que ele não é um Deus que bate nas costas e fala, tá tudo bem, já vai passar. Ele não é um Deus que promete que todos os sofrimentos vão passar e tudo vai ficar bem, é só você esperar um pouquinho. Ele é um Deus tão pessoal e tão cheio de compaixão que ele diz que ele mesmo passou por essas coisas. Ele mesmo foi lançado no deserto para ficar com animais selvagens. Ele mesmo sofreu as coisas que eles sofriam
Ele mesmo passou por tudo aquilo que eles estavam passando naquela época, eles conseguiam se identificar e encontrar conforto e consolo, não em palavras abstratas, mas enxergar que o Deus deles passou por tudo aquilo que eles estavam passando. Outra coisa interessante da gente destacar é que no final da história, no capítulo 15, esqueci o versículo, deixa eu deixar já no jeito, pra eu virar a sua página. 15:39, minhas páginas todas dobradas, que feio. Outra coisa interessante tá no capítulo 15, no versículo 39, e fala que a primeira pessoa que reconheceu quem Jesus realmente era, depois que ele morreu e que ele ressuscitou, foi um soldado romano. Então imagina de novo, um cristão daquela época, enxergando soldados romanos batendo, matando, torturando os irmãos cristãos dele, e aí ele lendo que na verdade o primeiro que reconheceu Jesus como o Filho de Deus foi um soldado romano. Então, quão poderosa essa mensagem realmente era. Eles estavam entendendo aquilo que Isaías escreveu no capítulo 55, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Então eles estavam entendendo quão poderosa era a mensagem de Jesus, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Eles estavam entendendo e aprendendo a enxergar esperança na vida daqueles soldados romanos. Eles estavam aprendendo que mesmo aqueles homens que estavam matando, que estavam batendo, que estavam torturando os amigos deles, eles tinham esperança e eles poderiam ser alcançados pelo poder da mensagem de Jesus. Que Jesus se importa, que Deus se importou em relatar que o primeiro homem que confessou Jesus como Filho de Deus foi um desses que um dia estaria torturando os cristãos. Outra coisa que Marcos também mostra pra gente de forma muito especial são as emoções de Jesus. Como em nenhum outro evangelho, ele descreve de forma detalhada momentos específicos que Jesus sentiu aquilo que a gente sente normalmente. Jesus sentiu aflição, Jesus sentiu angústia, Jesus diz uma hora que ele sentia uma tristeza mortal. Eu bati no microfone de novo quando eu falei isso. Tudo bem? Qualquer coisa pode me dar um toque, tá? Outra coisa que Marcos também destaca no livro dele são as emoções de Jesus. Como em nenhum dos outros evangelhos, ele mostra que Jesus sente aquilo que a gente também sente. Aqueles cristãos perseguidos daquela época conseguiam enxergar que todas as aflições que eles sentiram, Jesus também sentiu. Toda a angústia que eles sentiram, Jesus também sentiu. Em uma das passagens diz que Jesus olha para os discípulos e ele fala que ele estava sentindo uma tristeza mortal. Jesus se sentiu indignado, Jesus já ficou bravo e todas essas emoções são destacadas no livro de Marcos. Isso mostra pra gente, mostrava pros cristãos daquela época que o problema não são as emoções. O problema não era eles duvidarem da fé deles. O problema não é eu ficar angustiado, eu sentir que Deus me abandonou, eu ficar triste por causa disso. Mas é como eu respondo a essas emoções. Como eu respondo aos meus sentimentos. E fica claro aqui com Jesus que ele respondia a esses sentimentos entregando eles pro Pai. Se ajoelhava e ele orava e ele clamava e às vezes ele recebia um não de Deus, mas ele nos ensina que nós precisamos responder aos nossos sentimentos. E é muito interessante que o livro de Marcos mostra pra gente que a nossa oração não deve ser Jesus, que isso passe. Aqueles cristãos lendo o livro de Marcos, eles entendiam que a oração deles não deveria ser Deus, nos livra de toda essa perseguição, nos livra de todos esses homens tentando matar a gente, nos livra disso. Essa não era a oração que eles faziam. Mas eles olhavam pra Deus, eles falavam: Pai, mantenha o meu coração fiel, que no meio dessa perseguição eu persevere, que no meio dessa perseguição eu consiga me levantar, eu não te negue, eu fique firme naquilo que eu acredito. Essa era a oração que eles faziam. E de fato, até hoje, é essa oração que a igreja perseguida faz. Eu tive a oportunidade de passar um tempo na Ásia no passado, e conversando com alguns muçulmanos que se converteram, a gente ouve eles falando que eles não pedem para que a gente ore para que a perseguição pare, mas eles pedem para que a gente ore para que através da perseguição a igreja continue crescendo. E é isso que a gente vê acontecendo. Nos lugares hoje em que a igreja mais cresce são os lugares que são perseguidos. Porque quando a gente não é perseguido, a gente fica na nossa zona de conforto. Aqui no Brasil, por exemplo, a igreja não cresce mais tanto quanto um dia já cresceu e quanto cresce em outros lugares, porque a gente não tem nenhum tipo de perseguição. Para os cristãos daquela época, eles não consideravam o maior momento de intimidade deles com Deus o momento de devocional. E também não era o momento de adoração que eles começavam a chorar e que eles sentiam a presença de Deus, não era isso. Mas os cristãos daquela época, os cristãos da igreja primitiva, entendiam que o momento de maior intimidade deles com Deus era o momento que eles tinham a oportunidade de passar pelas mesmas coisas que Jesus passou, de enfrentar os mesmos sofrimentos, de enfrentar as mesmas dores e de permanecerem fiéis. Essa era a intimidade deles com Deus. Minha boca tá meio seca. Como você percebeu até aqui, uma das facetas de Jesus que é destacada, ou seja, uma das características de Jesus que é destacada, é ele como um servo, como alguém que se entrega, como alguém que teve emoções, mas que responde a essas emoções em oração e servindo aos outros. E o capítulo 10, no versículo 45, ele resume muito bem o livro. E Jesus fala: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando você for ler o livro de Marcos, você precisa ter essas lentes. O contexto histórico, ou seja, a igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo torturados, Jesus se mostra como um servo e que nós temos que dar uma resposta a ele como servos também. E Então, quando você for estudar o livro de Marcos, você começa a entender alguns padrões. Para entender esses padrões, você precisa já começar a ler... Eita, deu um tapão agora. Bebam água. Então, quando você lê o livro de Marcos, e se você já leu, você provavelmente já percebeu alguma dessas coisas, você começa a identificar alguns padrões. Por exemplo, Jesus se apresentando como servo, isso a gente já falou. A igreja sendo perseguida, isso você entende pelo contexto histórico. Mas tem algumas coisas que se repetem muito ao longo da história. Por exemplo, a palavra imediatamente. Não sei se você percebeu, isso depende da versão que você está usando da Bíblia, mas ela aparece aproximadamente mais de 40 vezes. Essa é uma coisa que não acontece com muita frequência, não é muito normal isso acontecer, uma palavra aparecer tanto. Eu não sei se você teve essa impressão também, mas o livro de Marcos parece que é uma criança que tá contando. Se você já ouviu uma criança chegando em casa da escola e contando sobre como foi o dia dela, e ela começa a falar: hoje eu acordei, e daí eu tomei café, e daí eu fui pra escola, e daí eu brinquei com os meus amigos, e daí eu cheguei em casa, e ela começa a repetir muitas vezes as palavras e não tem muitas frases construtivas. É mais ou menos isso que acontece no livro de Marcos. A gente começa a ver como se a história estivesse muito rápida. É como se tudo acontecesse em um dia só. Eu dei um tapão no microfone de novo. Acho que não tá muito bem posicionado. Tem que ser aqui. Aqui é melhor. Tem que ser em cima, igual de filme. Qual que era a frase que você falou que era pra eu falar? Então era como se tudo acontecesse em um dia só. Essa é a impressão que a gente tem enquanto a gente lê esse livro. Do capítulo 1 ao 14 é como se fosse uma história corrida. E aí quando chega no capítulo 14 até o capítulo 16 é como se ele desacelerasse. O autor mostra quase como se ele estivesse apontando para alguma coisa. Tipo assim, ele tá acelerando para chegar num ponto, num ápice, no auge da história, naquilo que ele realmente quer destacar. E essa é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, como a gente já falou, antes de Jesus chegar nesse ápice, antes dele chegar no auge do livro, no clímax principal do livro, ele tem um tempo de oração. E é aquele tempo que ele se sente angustiado, ele se sente aflito, ele fala que ele tem aquela tristeza mortal que a gente já comentou, e ele faz essa oração. E ele diz: Pai, se possível, me livra desse cálice. Se possível, me livra de passar por isso. Eu não quero passar por isso, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. O livro de Marcos, ele faz isso muito bem. Ele quebra muitos paradigmas que a gente tem sobre quem Jesus é. Ele dá palavras duras, ele dá palavras de conforto, mas ele também dá muitas palavras de confronto. Ele quebra essa mentira de que nós fomos chamados por Deus para termos uma vida feliz, uma vida confortável, uma vida que dá tudo certo pra gente. E ele mostra que a realidade é que, como servos de Jesus, a gente foi chamado para passar pela mesma coisa que ele passou, pelos mesmos sofrimentos que ele passou, pela mesma perseguição que ele passou, e que nós encontramos conforto na vida dele, mas nós também encontramos confronto e dificuldades. E a gente também se depara na nossa vida, eu tenho certeza que você consegue relatar isso de forma pessoal, em problemas que você olha e você fala: Deus, eu queria só passar por isso, tipo assim, só me livra disso. Mas na verdade a oração que ele quer que você faça, que seja feita a sua vontade. Nós não podemos distorcer o que seguir e servir a Jesus realmente significa. Obediência e sacrifício são características que acompanham todo servo de Cristo, porque foram características que acompanharam Jesus Cristo. No final da história, no capítulo 16, e eu quero ler junto com vocês, o versículo 6 até o 8 fala: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram, fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha tem uma nota de rodapé. E está escrito: alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. O que acontece é que nos primeiros manuscritos encontrados, ou seja, nos mais antigos, alguns acabavam no versículo 8. Não tô falando que essa outra parte não deveria estar na Bíblia, ou isso tá errado e a gente não tem que ler. Isso aqui é importante, isso foi adicionado porque entenderam que fazia sentido e fazia parte também do Evangelho de Marcos. Eu bati de novo. Agora eu tô parando toda vez que eu bato, tô agoniado. Então, imaginando que o livro acabaria aqui, no versículo 8, em que um anjo apareceu para essas mulheres e ele disse para elas não terem medo, para elas saírem e falarem para os discípulos aquilo que elas tinham visto. E aí fala que elas saíram e elas não falaram nada para ninguém, porque elas estavam com medo. O livro de Marcos acabaria com um questionamento, com uma dúvida, com um confronto. Seria como se Jesus estivesse olhando para os discípulos, para os cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos e falando: vocês vão fazer o mesmo? Vocês vão deixar aqui o medo, vocês vão deixar aqui o temor, vocês vão deixar aqui o fato de todas essas coisas estarem acontecendo
impeça vocês de falarem aquilo que eu pedi para vocês falarem. E aí o capítulo continua, no versículo 15, dizendo: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O livro de Marcos nos deixa com uma responsabilidade. Ele passa o livro inteiro nos instigando, nos gerando um senso de urgência, de responsabilidade, nos fazendo entender quem Jesus realmente é, a forma com que ele serviu, a forma que a gente foi chamado para servir. E ele nos deixa com um anseio de responder de alguma forma. As pessoas que eram curadas por Jesus nesse livro, Jesus pedia para que elas não falassem nada para ninguém, elas saíam e elas falavam tudo. Aquele homem que Jesus expulsou um monte de demônios de dentro dele, e esse homem fala que ele quer seguir Jesus, mas Jesus fala: não, volta para sua casa e fala aquilo que você viu, fala aquilo que eu fiz. E ele vai, ele se torna o primeiro missionário. Todas as pessoas que são tocadas por Jesus, de alguma forma, elas precisam dar uma resposta. Nós, como cristãos, a gente não pode ficar calado. A gente precisa entender como Jesus se tornou um servo e como nós podemos ser os seus servos. Essa é a mensagem do livro de Marcos. Como você percebeu, eu não dei muitos detalhes sobre as histórias, a gente não foi passando pelas passagens de formas específicas. A gente até pode fazer um vídeo de perguntas, se você tiver alguma, você pode deixar nos comentários, ou você pode mandar também no Instagram. Vou bater de novo, né? Caso você não tenha visto o nosso último vídeo, a gente também está usando o aplicativo Bible Journey para ter um plano de leitura juntos, em que a gente está lendo os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos até o Teen Street de inverno, ou seja, até dia 7 a dia 12 de julho. Faça a sua inscrição agora, se você ainda não fez. E a gente também quer deixar aqui embaixo na descrição, eu ainda não falei pro Pedro, vou falar pra ele agora, alguns links de outros materiais que vocês podem usar para estudar e entender melhor sobre o que a palavra de Deus diz. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco mais sobre a revelação do coração de Deus por trás de Marcos, e ele querendo se mostrar, Jesus se mostrando como um servo sofredor, como esse que veio para servir e nos chamando para responder através do nosso serviço a ele. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo Conhecendo Deus. Eu refaço alguma coisa? Essa música. Foi.